Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o nosso episódio no feed aberto do podcast Cara dos Esportes sobre NBA, segundo episódio da semana. Teve o primeiro episódio na madrugada, de segunda para terça, exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, R$14,90 por mês, link tá na descrição. Episódio de hoje, episódio solo, como vocês que estão no YouTube podem ver, no final do programa explico o porquê de ser solo. Eu vou falar sobre duas notícias importantíssimas. Importantíssimas é forte. Duas notícias importantes que aconteceram nessa quarta-feira. Eu não vou falar sobre a Copa NBA porque o segundo dia de jogos está rolando nesse momento, inclusive. Então não vou esperar até 3 horas da manhã para gravar e, enfim. Vou falar sobre o assunto favorito do fã de NBA nesse momento da temporada, que são trocas. A gente teve... Aliás, eu cantei essa bola no episódio de segunda-feira, que eu falei sobre como a partir da semana que vem abriria de forma não oficial a janela de trocas da NBA, né? Por que de forma não oficial? Porque a janela só fecha em fevereiro, e fora fevereiro ela tá aberta. Ela fecha em fevereiro, aí até virar o ano da liga em julho, ela tá fechada, e aí quando abre o mercado de free agents, abre a janela de trocas, e os times muitas vezes fecham trocas e só acontece depois que os times só anunciam depois que o ano da liga vira, né? Mas a partir do dia 15 da semana que vem, né, que é domingo, na verdade, nessa semana ainda, aliás, depende de como você pensa a semana, dia de domingo a sábado ou de segunda a domingo, os jogadores que assinaram como free agents, que mudaram de time nessa off-season, podem ser trocados, né? Então são 85 jogadores que passam a poderem ser negociados, né? Tipo, um sexto, um quinto dos jogadores da liga, né? Então facilita muito. E não é coincidência que aqueceram as conversas sobre um grande nome, que é o grande nome que está disponível de fato no mercado esse ano, que é o Jimmy Butler. Jimmy Butler, quando ele se reapresenta ao Miami Heat sem uma extensão contratual, todo mundo sabia que ele sairia na próxima off-season, né? A gente sabe que o presidente do Miami Heat não ficou satisfeito com o desempenho recente do Jimmy Butler, fez críticas ao Jimmy Butler, falou que ele deveria jogar mais e tal, e o contrato não veio, então basicamente todo mundo sabia. Ele vai sair na próxima temporada, porque ele tem mais uma temporada no contrato dele, né, a temporada 25-26, mas é uma player option, né, que ele tem a decisão se ele vai exercer esse ano ou não, né, e ele não vai exercer esse ano, não vai ficar no Miami Heat, vai tentar assinar mais um grande contrato, o último grande contrato na carreira dele, né? Ele que já tem 35? Isso, 35 anos. Então, o time não tá tão bem nessa temporada, né? Tá na 5ª colocação, então também não é ruim, né? Mas também no leste, 5ª colocação não quer dizer que você é um bom time. Então, saem as notícias de que o Jimmy Butler, que o Miami Heat tá aberto a propostas para trocar o Jimmy Butler, né? E o outro nome que se foi falado é o do LeBron. Mas o do LeBron, ele é um pouco, assim, envolve uma análise mais subjetiva de alguém que, assim, você tá escutando esse programa, você se importa, talvez não se importa, mas esteja interessado em saber o que eu penso sobre determinados assuntos, né? E o LeBron, eu acompanho a NBA há muito tempo, eu cubro a NBA e já cobri a NBA no maior site do Brasil, da América Latina, que é o Globoesporte.com, já acompanho há muito tempo, então eu identifico alguns padrões de comportamento no LeBron que a gente vai falar quando chegar na hora do LeBron. Mas eu quero começar pelo Jimmy Butler, porque saiu a notícia de que o agente do Jimmy Butler teria uma suposta lista de destinos. O agente dele disse que é mentira. Colocaram uma community note, né, aquelas notas no tweet do Shams Charania, né, o insider da ESPN. Mas, de fato, o Miami Heat
vai trocar o Jimmy Butler. Eu não acho que eles vão dar o Jimmy Butler de graça, mas seria inteligente do Miami Heat conseguir algum ativo por ele. A questão é que é muito difícil definir o valor do Jimmy Butler, porque ele é um cara de 35 anos que você pode trocar por ele e ele deixar o seu time na próxima temporada. Então você basicamente está alugando o Jimmy Butler por 6 meses, né? E isso reduz bastante o valor do Jimmy Butler, né? E eu fiz um vídeo eu postei nessa quarta-feira. Aliás, eu me dei um desafio de postar um vídeo todo dia até o dia 31 de dezembro. E até agora tô com acho que uns 7 dias seguidos. Então se eu não postar um vídeo num dia, por favor, me cobre. Mas quando eu tava fazendo vídeo, sempre quando eu faço esse tipo de vídeo, eu converso com alguns amigos meus pra saber o que eles estão pensando também, pessoas que cobrem NBA e tal. E eu vi que eu tinha uma visão. Eu notei que eu tinha uma visão bem diferente do valor do Jimmy Butler, né? E algumas pessoas pensavam bem diferente, algumas concordavam comigo. Eu pesquisei na imprensa dos Estados Unidos, também tinha muita variedade de retornos pelo Jimmy Butler. E foi muito difícil definir o valor, porque eu acho que o valor do Jimmy Butler não é muito alto. Eu não acho que, por exemplo, eu vi uma proposta... os Lakers colocariam... Isso não é reportando, né? Isso é um colunista nos Estados Unidos especulando. Os Lakers mandariam D'Angelo Russell, Max Christie, Dalton Nash e... Kinect. E 2 escolhas de primeira rodada, que é um absurdo. É muita coisa pra um cara que tá nos últimos meses de contrato, né? E um amigo meu, Vitor Buratini, né, que participa aqui do podcast várias vezes, ele apontou um bom paralelo que era o do Pascal Siakam. Os Pacers pagaram pelo Pascal Siakam o Bruce Brown, Kira Lewis, Jordan Nwora, 2 escolhas de primeira rodada e uma escolha condicional de primeira rodada em 2026. O Pascal Siakam também seria free agent, né? Mas ao que tudo indica, existia ali um acordo de cavalheiros, o que é proibido pela NBA, mas a gente sabe que acontece. Parece que existia. E o fato do Pascal Siakam ser de fora dos Estados Unidos, né? A gente tem... Isso é um fato, né? Os jogadores europeus, africanos, enfim, jogadores de fora dos Estados Unidos, eles não mudam tanto de time. Eles não forçam tanto a saída quanto jogadores dos Estados Unidos. E para esses caras que já estão fora do país deles, parece que não faz tanta diferença assim tu ir pra Indiana ou pra Chicago, pra uma cidade grande, Los Angeles. Claro, Lakers é o Lakers, né? Mas Los Angeles em si, né? Então, eu acho que era uma aposta melhor pro Pacers conseguir manter o Pascal Siakam do que qualquer time vá conseguir manter o Jimmy Butler, porque eu acho que o Jimmy Butler seria inteligente, inclusive, de manter as opções dele abertas, né? Então, tem um risco maior, por isso eu acho que o valor de troca do Jimmy Butler por mais que ele seja... Ele não tá jogando bem, mas ele é um jogador melhor do que o Pascal Siakam, sem dúvida, mesmo nessa temporada que ele não tá indo tão bem. E essa suposta lista de interessados incluiria Dallas Mavericks, Houston Rockets, Golden State Warriors e Phoenix Suns. O Dallas Mavericks não tem o que mandar pro Miami Heat pelo Jimmy Butler. Eles vão colocar o Dereck Lively na mesa, porque é o único ativo jovem valioso de fato da equipe, né? E aí, para fazer essa troca funcionar financeiramente, eles teriam que incluir o Klay Thompson, provavelmente o Daniel Gafford e o Max Kleber, e mais, assim, Dereck Lively, e mais algum contrato para essa conta bater. O Miami Heat, por estar acima do segundo teto salarial, não pode receber mais dinheiro do que tá mandando. E eu não acho que o Dallas Mavericks mandaria o Dereck Lively
por um aluguel de 6 meses do Jimmy Butler sem garantia que ele vai ficar? Eu não sei. Eu acho que não. E eu acho que se fizesse, eu acho que seria errado, né? Então, mesmo que você inclua escolhas, um time com o Luka Doncic, que você imagina que o Mavericks não vão selecionar na loteria, eu não consigo ver uma proposta competitiva do Dallas Mavericks pelo Jimmy Butler. Houston Rockets tem uma proposta. Houston Rockets tem várias escolhas e tem um monte de jogador jovem que eles meio que tem muito cara para pouco minuto em quadra, né? E, de novo, eu não acho que eles mandariam o Reed Shepard, por mais que ele não tenha ainda engatado no time, é o primeiro ano dele. Mas eu gosto do Cam Whitmore. Eu acho que o Cam Whitmore é um cara que mostrou que sabe jogar. Ele tá na D-League. E Jabari Smith é um cara que também não explodiu como esperado, né? Quem sabe... E eles têm os contratos. Os contratos com eles seriam fáceis de achar, né? Porque eles poderiam botar basicamente o Dillon Brooks, de 22 milhões de dólares, Jock Landale e Jeff Green, cada um 8 milhões de dólares, e aí você já chega basicamente em 40 milhões. Você já tá ali perto, né? E aí você pode pensar num Ken Whitmore em escolhas, ou um Jabari Smith, se você quiser ser mais ousado, se bem que eu não acho que o Houston Rockets deveria fazer isso, mas o Houston Rockets, por ser uma cidade grande, por ser no Texas, que não tem o salário, não tem o imposto de renda estadual, então seria uma diferença financeira a favor do Jimmy Butler bem grande, eu acho que é uma boa aposta para conseguir manter o Jimmy Butler, né? Então você pode ser um pouco mais ousado, pensando que você vai trazer um adulto ali para colocar ao lado do Şengün, para colocar ao lado do Van Vliet, do Jalen Green e tal, e eu não acho que eles colocariam o Amen Thompson, talvez nem o Tari Eason, mas eu acho que é o time mais realista pro Jimmy Butler, né? Tirando, claro, uma exceção, algum time que a gente não espera. O Warriors também tem uma proposta interessante a fazer, né? Claro que aqui depende de como a equipe do Miami Heat vê o Kuminga, né? Porque o Kuminga seria o principal fator e eu não acharia uma aposta ruim que o Kuminga tenha muito potencial não explorado, né? Que o encaixe dele com o Golden State Warriors nunca foi muito bom. E ele ganha espaço, perde espaço, o Steve Kerr, eles já bateram cabeça e tal, então alguma coisa, teria que ser tipo Kuminga, contrato do Andrew Wiggins, que tá jogando bem essa temporada, então não acho que ele é um cara que você vai eu não acho que ele é um ativo na troca, mas também não é um peso morto. Eu acho que ele é, assim, uma parte neutra, né? Mas você teria que combinar o contrato dele, do Wiggins, provavelmente do Moses Moody também, para fazer essa troca funcionar. Mas aí seria difícil porque o Warriors tá na mesma situação que o Heat, né? Então os dois teriam que igualar o dinheiro que eles iam receber. Isso significa que teria que envolver um terceiro time aqui. Então eu acho que é uma troca mais difícil de sair. Falou-se do Phoenix Suns também, mas o Phoenix Suns, a primeira escolha que eles têm de primeira rodada que eles podem trocar é 2031. Eu acho que é uma escolha extremamente valiosa, né? Porque 2031, o Kevin Durant vai ter quantos anos? Vamos ver. Kevin Durant nasceu em 1988. Em 2031, daqui a 7 anos, ele vai ter 43 anos, ele não vai estar mais no Phoenix Suns. Devin Booker também já vai estar na reta final da carreira, então pode ser uma escolha de loteria alta. Só que a questão é, você gosta tanto, essa escolha vale tanto ao ponto de você absorver o contrato do Bradley Beal, que é um dos piores contratos da NBA? Eu acho que não vale. Eu acho que essa escolha, absorver o contrato do Bradley Beal, é algo que você precisa pagar. Ele tem mais 3 anos, 50 milhões de dólares por temporada. Então, o Miami Heat estaria disposto por ter essa escolha daqui a 7 anos, quando o Pat Riley, o presidente do Miami Heat, vai estar aposentado. Eu não consigo ver. Eu não acho que vale a pena. Então, eu não... E tirando o Suns tem 3 contratos que encaixariam ali para trocar pelo Jimmy Butler. Kevin Durant e Devin Booker, que não vão a lugar nenhum.
E o Bradley Beal, teria que ser o Bradley Beal, né? E ao menos que você faça uma combinação tipo Nurkic, sei lá, Grayson Allen, Royce O'Neal e tal, e por aí você bota aquela escolha de 2031, mas eu também acho muito improvável. Eu acho que o único destino realista mesmo é o Houston Rockets. E quando você só tem um destino realista, é difícil a troca sair, porque um time sabe que o outro time não tem ofertas e o outro time sabe que o outro time, não vou dar o meu jogador de graça. Denver Nuggets é outro que é muito complicado, porque dependeria do Miami Heat acreditar no Michael Porter Jr. E você tem que ser maluco pra acreditar no Michael Porter Jr. em pleno 2024, né? E aí teria que ser Michael Porter Jr., contrato do Zeke Nnaji e escolhas, né? Eu também... Porque eles vão colocar o Peyton Watson? Eu acho que eles não deveriam, porque o Nuggets não tá numa posição também de abrir mão de profundidade do elenco, que é um elenco extremamente raso do jeito que é. Então é outra troca que eu não acho realista de acontecer. O que nos leva ao fator Los Angeles Lakers. Os Lakers também têm uma proposta que é realista. Teria que ser escolhas, eles têm, se não me engano, 3 escolhas, então eles poderiam mandar 2 escolhas e aí você teria que fazer contrato do D'Angelo Russell. Vocês estão ouvindo clicar porque eu tô com a Trade Machine aqui aberta na minha frente. Contrato do Rui Hachimura, contrato do Gabe Vincent. E você chega no valor do Jimmy Butler, né? Mas se eu sou o Miami Heat, eu ia querer o Austin Reeves. Porque eu acho que o Austin Reeves é um bom ativo. Ele é um bom jogador no contrato que ele tá, que é muito bom. Os Lakers colocariam o Austin Reeves? Eles colocariam o Austin Reeves e uma escolha de primeira rodada? Sem o Austin Reeves seria Gabe Vincent e 2 escolhas de primeira rodada para um cara que vai sair, pode sair no final da próxima temporada e o LeBron vai fazer 40 anos no final do mês? É complicado, mas eu acho que os Lakers têm uma proposta também plausível, né? E assim como o Suns, escolhas futuras dos Lakers podem ser extremamente valiosas. É um time que estava selecionando no alto da loteria todo ano até o LeBron chegar. Então é uma escolha que pode ser uma escolha top 3. Quem sabe mais até no futuro, né? Nunca se sabe. Eu acho que o único destino realista mesmo é o Houston Rockets. Claro que isso exclui a possibilidade do time fazer algum time fazer alguma oferta maluca pelo Jimmy Butler que eu não esperava, e aí méritos pra esse time, né? Mas realista eu acho que é o Houston Rockets. Sobre o Lakers e o LeBron, saiu a notícia do Brian Windhorst, que é um repórter que cobre o LeBron desde que o LeBron estava no ensino médio. E ele falou sobre como o Golden State Warriors tem o LeBron e o Jimmy Butler no topo da lista deles, porque saiu recentemente uma notícia de que o Warriors queria trazer uma segunda estrela para jogar ao lado do Stephen Curry. E depois, assim, a gente viu nas Olimpíadas LeBron e Curry jogando, e alerta de spoiler, os dois funcionaram muito bem em quadra, né? São 2 jogadores incríveis, os 2 melhores jogadores da geração deles, e com estilos que se encaixam, apesar do o Curry se encaixar com qualquer um, e deu muito certo. E eu sinto que os 2 terem jogado nas Olimpíadas juntos, e foi a primeira vez, eu acho que abriu um pouco a mente deles pra a possibilidade deles jogarem juntos. Só que aí dependeria, eu acho que um falando assim, eu gostaria de que o LeBron olha pro Curry e fala, eu gostaria que o Curry jogasse aqui nos Lakers. O Curry olha pro LeBron e fala, eu gostaria que o LeBron jogasse aqui no Warriors. Seria muito legal, mas eu não acho que vai acontecer. O LeBron nunca foi trocado, e eu nunca vi o LeBron falar sobre isso, mas eu acho que deveria ser um ponto de orgulho, né? Um cara que sempre quando mudou de time foi nos termos dele. Ele nunca foi trocado, ele sempre decidiu qual time ele iria jogar. Nunca um general manager, um diretor de um time falou, LeBron, a gente decidiu te mandar pro time X. Isso nunca aconteceu. E eu acho que isso deveria ser um fator de orgulho. Então, eu não acho, por mais que o LeBron decidiria na prática, né? Mas eu não acho que combina com o LeBron
ser trocado. Mesmo que ele fosse pro Golden State Warriors, eu acho que prejudicaria o legado do LeBron, porque seria ele indo pro time do Stephen Curry. E se teve uma coisa que o Kevin Durant aprendeu de 2016 até 2019, é que sempre vai ser o time do Stephen Curry. O Golden State Warriors é do Stephen Curry. O Kevin Durant foi campeão 2 vezes, MVP das finais, e ainda era o time do Stephen Curry. Então, mesmo que o LeBron fosse pro Warriors e fosse campeão, não, as pessoas jogariam isso contra o LeBron. E a gente sabe que o LeBron ele se importa muito com a narrativa da carreira dele. Então nunca vai acontecer. Pra mim, isso é tudo uma tentativa, uma ferramenta que o LeBron usa pra colocar pressão nos Lakers. Olha aqui, ó. Tem alguém que me quer. E aí, o que vocês vão fazer? Vão trocar essas escolhas? Vão melhorar esse time? Porque a gente sabe que ele ficou muito irritado quando os Lakers não foram atrás do Kyrie Irving. Quando o Kyrie foi pro Dallas Mavericks. Ele falou publicamente, né? Tweetou e tal. E o Kyrie tá funcionando muito bem no Dallas Mavericks. E poderia ter funcionado muito bem no Los Angeles Lakers. Na época era uma aposta muito mais arriscada. Eu acho que tá sendo muito melhor do que o esperado. Porque o Kyrie, ele basicamente não se mete em polêmica há 1 ano e meio, né? Daquelas de sumir do time e tal, não sei o quê. De tweetar documentário antissemita e tal. Então funcionou muito melhor do que o esperado. Eu não culpo os Lakers por não terem feito essa troca. Mas o fato dessa... O Brian Windhorst fala sobre essa questão do Warriors ter interesse no LeBron e depois fala, não, mas o LeBron não quer sair, ele quer que o Lakers se reforce. Então, claramente, da onde que veio essa notícia? Veio das pessoas ligadas ao LeBron, né? Então é o LeBron querendo colocar pressão. O que nos leva a mais uma página do playbook do LeBron James. Eu tava conversando com pessoas pra me certificar que eu não tava ficando maluco. Eu conversei com meu amigo Matheus do NBA do Povo, que ele torce pro Cavaliers, e ele lembrou o que eu tava tentando confirmar se era real. Acho que foi na primeira temporada dele, no retorno do Cleveland Cavaliers, em 2015, o LeBron basicamente tirou 2 semanas de folga, né? Oficialmente, fui tratar meu joelho, minhas costas em Miami e tal, mas ele tirou uma meia folga. Foi um período que ele queria que o Cavaliers se reforçasse. E o LeBron foi noticiado agora que ele vai tirar alguns dias dos Lakers, né? E os Lakers têm, por conta da Copa NBA e tal, eles vão ter um período de 10 dias no qual eles só vão jogar 2 vezes. Até alguns jogadores receberam folga outro dia e tal. Então o LeBron ele vai ficar alguns dias fora. E o J.J. Redick anunciou, o técnico dos Lakers, que é por motivos pessoais. O LeBron ele pode fazer o que ele quiser. Ele é o LeBron. Mas pra mim, essa soma de fatores é o LeBron colocando pressão nos Lakers pra fazer uma movimentação. Porque ele é muito inteligente. O LeBron é o jogador mais inteligente de todos os tempos. Ele olha pra esse elenco e vê que não é bom o suficiente. E parte de não ser bom o suficiente é culpa dele? Porque ele foi uma pessoa que impulsionou a troca pelo Westbrook, que foi um grande desastre. E acabou com a profundidade do time. E até hoje os Lakers pagam um pato dessa troca, né? Então não é como se o LeBron não fosse culpado. Mas é a história do LeBron. Ele é diferente do Curry. O Curry, o Curry jogou numa organização, joga numa franquia muito mais organizada do que o LeBron, que jogou no Cavaliers e depois nos Lakers. Isso tô falando do LeBron de 2015 pra cá. O LeBron tá sempre colocando pressão no time dele pra fazer o melhor pro agora da equipe. Ele já tá há muito tempo nesse modo. Nos últimos anos dele com o Miami Heat, durante toda a passagem dele pelo Cleveland Cavaliers e no Los Angeles Lakers. Ele sempre assina contratos mais curtos, ele sempre pressiona o time para trocar escolhas, trocar jogadores jovens por jogadores veteranos, para competir agora. Ele não tem paciência pro futuro. E claro que nesse estágio da carreira ele nem deveria ter, ele vai fazer 40 anos no final do mês. Mas todos esses rumores que a gente vê recentemente, notícia de repórter claramente ligado a ele,
LeBron se afastando por motivos pessoais e tal. Tudo isso é uma forma de colocar pressão nos Lakers. Faça a troca, traga o Jimmy Butler, traga outro jogador e vamos melhorar esse time, porque não é bom o suficiente. Eu acompanho a NBA há muito tempo. Eu já vi o LeBron fazer isso no Miami Heat, já vi o LeBron fazer isso no Cleveland Cavaliers, já vi o LeBron fazendo isso no Los Angeles Lakers e está fazendo de novo. E ele não... Isso não é falar que o LeBron está errado. Eu acho que ele está certo. Você tem o LeBron James com 39 anos, você tem o Anthony Davis com mais de 30 anos. Você tem que ir pro tudo ou nada. Você tem que colocar pressão. Eu só não acho que tem uma troca que faça o Lakers ser candidato ao título. E eu acho que também não é errado os Lakers não quererem trocar uma escolha de quando o LeBron vai ter 43 anos. Se é que ele vai estar no time, a probabilidade é baixa dele estar no time, né? E eles acabaram de draftar o filho dele, que é o que o LeBron queria. Então, os Lakers não têm a obrigação de fazer uma troca que melhora o time, mas que não é o suficiente para você competir e que vai te prejudicar muito mais lá na frente. Então, eu acho que é um olhando pro outro e acho que nada vai se resolver. Mas quando o LeBron faz a pressão para os Lakers draftarem o Bronny e estende o contrato dele com os Lakers, ele sabia o que ia acontecer. Eu acho que ele tem direito a tentar, mas é aquele famoso: pedir não é vergonha, negar não é grosseria. Então eu acho que os Lakers, vai ficar o LeBron olhando para os Lakers olhando para o LeBron, e ninguém vai ter muito o que fazer, porque não, assim, que troca. Tudo bem, se você me falar, pô, Denver Nuggets vai mandar o LeBron, o Denver Nuggets vai mandar o Jokic pro Lakers pra uma escolha de segunda rodada, aí sim. Só que não tem nenhuma troca realista. Que, assim, mesmo que você faça essa troca, tipo, Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Austin Reeves e uma escolha pelo Jimmy Butler. Primeiro que qualquer versão dessa troca acaba com, assim, já é um elenco raso, e aí você basicamente tem LeBron, Jimmy Butler, Anthony Davis e jogadores de salário mínimo e escolhas recentes de draft. Não é o suficiente. Então, se eu fosse os Lakers, eu acho que eu não faria. Eu acho que não faria porque eu não acho que tem uma troca que faça esse time ser competitivo nessa temporada. Então é isso, pessoal. Eu ia explicar por que eu gravei o podcast solo hoje. É porque eu fui jogar poker nessa quarta-feira. Encontrei um tempo para ir jogar poker e eu não sabia que horas eu ia voltar. Então eu não pude marcar com ninguém, então decidi gravar solo. Ganhei um dinheirinho jogando poker. Tô jogando melhor. Inclusive se você tiver algum home game, algum jogo que você joga com amigos e você queira que o cara dos esportes jogue com você no Rio de Janeiro, me manda uma mensagem no Instagram que eu vou analisar. Espero, assim, eu vou analisar os seus antecedentes criminais pra ver se não, sei lá, vão roubar um órgão meu. Provavelmente vou querer levar um amigo meu também como segurança, mas se você tiver, eu gostaria de jogar, porque eu jogo, quem sabe, quem joga poker aqui no Rio, eu jogo no Rio Poker Club, que é em Botafogo, e jogo no River, Texas, lá na Barra, né, na entrada da Barra. Não jogo jogos particulares, né, mas eu gostaria de jogar, inclusive. Então, se você tiver, me manda uma mensagem. Um grande abraço a todos. O episódio de NBA volta na madrugada de segunda para terça, exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, é muito importante. É muito difícil manter o podcast no ar, e só aumentando o número de apoiadores que a gente vai conseguir. Tem episódio de NFL, episódio pós-rodada. Nesse momento os Hawks estão ganhando o New York Knicks, que seria uma baita de uma zebra. Um grande abraço a todos. Tchau.